Imagine acordar todos os dias com uma calma tão sólida que nada, nem críticas, nem perdas, nem o caos do mundo, consegue tirar sua paz. Enquanto tudo ao redor desmorona, você permanece firme. Parece um superpoder, mas não é ficção. É uma sabedoria antiga, forjada nas ruas barulhentas da Grécia e nos corredores de mármore de Roma, e hoje ela é mais necessária do que nunca. O estoicismo não ensina a ignorar a dor, ele ensina a dominá-la. Não promete uma vida sem problemas, mas oferece algo muito mais poderoso: controle interior em um mundo fora de controle. Neste vídeo, você vai descobrir como os estoicos transformavam caos em clareza, medo em força e sofrimento em crescimento. Se você está cansado de reagir a tudo, se sente que o mundo dita seu humor, suas emoções e suas decisões, então fique até o final, porque o que você vai aprender aqui não muda apenas a forma como você pensa, muda a forma como você vive. Respire fundo. A jornada estoica começa agora. Depois de entender que o estoicismo não é uma teoria distante, mas uma ferramenta prática para a vida real, precisamos começar pelo fundamento de tudo: o controle. Os estoicos sabiam de algo que a maioria das pessoas ignora até hoje. A maior parte do sofrimento humano não vem dos acontecimentos, vem da nossa reação a eles. Epicteto dizia que existem duas categorias na vida: as coisas que podemos controlar e as coisas que não podemos. E quase tudo o que nos tira a paz, a opinião dos outros, o passado, o futuro, o comportamento alheio, está fora do nosso controle. Mas aqui está o ponto crucial: nossa mente não está. Quando você entende isso, algo muda. Você para de desperdiçar energia tentando controlar o mundo e começa a governar a si mesmo. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema. Uma se revolta, se vitimiza, perde o foco. A outra aceita o fato, ajusta sua postura e age com clareza. O problema é o mesmo. O resultado, completamente diferente. Isso é estoicismo em ação. E então vem a próxima grande virada de chave: os obstáculos. Para o estoico, o obstáculo não é o inimigo, ele é o treino. Marco Aurélio escreveu: o impedimento à ação avança a ação, o que está no caminho torna-se o caminho. Cada dificuldade é uma prova silenciosa, uma oportunidade de fortalecer caráter, disciplina e resiliência. A rejeição ensina humildade, a dor ensina limites, o fracasso ensina direção. O estoico não pergunta por que isso aconteceu comigo, ele pergunta como isso pode me tornar melhor. Mas para enxergar isso é preciso estar presente, não preso ao passado, não refém do futuro. O estoicismo nos chama de volta ao agora, porque é no presente que a vida acontece. É aqui que você escolhe suas ações. É aqui que você constrói quem você será. Quando a mente se perde em ansiedade ou arrependimento, o estoico respira, observa e retorna. Ele entende que o agora é o único momento que realmente possui. E com essa presença nasce algo essencial: disciplina. Disciplina não é punição, é liberdade. É escolher o que constrói, em vez do que distrai. É dizer não ao prazer imediato para dizer sim ao propósito. Os estoicos treinavam o corpo e a mente porque sabiam que quem não governa seus impulsos será sempre governado por eles. A verdadeira força não está em dominar os outros, está em dominar a si mesmo. E mesmo com disciplina, emoções surgem: raiva, medo, tristeza. O estoicismo não manda você ignorá-las. Ele ensina a não ser escravizado por elas. Sentir é humano. Reagir sem consciência é opcional. A resiliência emocional nasce quando você observa a emoção, entende sua origem e escolhe a resposta com sabedoria. E então chegamos a um dos lembretes mais poderosos do estoicismo: memento mori. Lembre-se, você vai morrer não como ameaça, mas como despertar.
Quando você entende que o tempo é finito, as distrações perdem força, os conflitos pequenos encolhem, o que realmente importa se revela. Você passa a viver com mais verdade, mais coragem e menos medo de julgamentos. Porque se tudo é passageiro, por que viver acorrentado à opinião alheia? O estoico constrói seu valor por dentro. Ele não entrega sua paz em troca de aprovação. Ele busca excelência pessoal, não aplausos, excelência no caráter, nas escolhas, na forma de tratar os outros. E aqui entra algo muitas vezes esquecido: compaixão. Ser forte não é ser frio, é ser justo, humano e consciente. Os estoicos sabiam que somos parte de algo maior, que viver bem inclui agir bem, com empatia, com respeito, com responsabilidade. E por fim, o estoico reflete, todos os dias. Ele revisa suas ações, aprende com os erros e ajusta o caminho. Não para se culpar, mas para evoluir, porque viver de forma consciente é uma prática diária. Estoicismo não é sobre se tornar imune à vida, é sobre se tornar forte o suficiente para vivê-la plenamente. E se você aplicar apenas uma dessas ideias, sua forma de enxergar o mundo já começa a mudar. No próximo trecho, vamos integrar tudo isso em uma visão clara de como viver com firmeza interior em um mundo que tenta, o tempo todo, tirar sua paz. Agora que você entendeu os pilares do estoicismo, é hora de transformar filosofia em prática diária. Porque conhecimento sem ação é apenas informação. Os estoicos não buscavam ser sábios em teoria. Eles treinavam todos os dias. E o primeiro treino começa logo ao acordar. Antes de tocar no celular, antes de se perder no barulho do mundo, o estoico faz um exercício simples, porém poderoso. Ele antecipa dificuldades. Marco Aurélio chamava isso de premeditatio malorum. Imaginar que o dia pode trazer atrasos, críticas, frustrações e imprevistos. Não para viver com medo, mas para não ser pego de surpresa. Quando você espera que algo dê errado e ainda assim age com calma, o caos perde o poder sobre você. Você deixa de reagir e passa a responder. Outro exercício essencial é aprender a perder. Os estoicos praticavam o desapego voluntário, abrir mão de confortos, aceitar o simples para não se tornarem escravos de prazeres externos. Porque quem depende demais do conforto entra em desespero diante da perda. O estoico treina a mente para dizer: se eu perder isso, ainda serei inteiro. E essa mentalidade cria uma força silenciosa que poucos possuem. Mas atenção! Estoicismo não é frieza, é clareza. É entender que a dor existe, mas não precisa governar suas decisões. Quando algo dá errado, o estoico se pergunta: o que está sob meu controle agora? Talvez não seja mudar a situação, mas sempre será escolher a atitude. Esse é o verdadeiro poder. E existe um erro comum que muitos cometem: achar que ser estoico é ser passivo. Nada poderia estar mais errado. Os estoicos eram homens de ação. Marco Aurélio governou um império em guerra. Sêneca enfrentou exílio e perseguição. Epicteto nasceu escravo. Nenhum deles viveu uma vida fácil, mas todos viveram com dignidade. O estoicismo não te manda a aceitar injustiça. Ele te ensina a agir sem perder a alma, agir com razão, com estratégia, sem ser dominado pela raiva, porque a raiva cega, o medo paralisa, a razão liberta. E aqui está uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas sofre mais na imaginação do que na realidade. Antecipam dores que nunca chegam. Reviver erros que já passaram, criam cenários que drenam energia. O estoico corta esse ciclo, ele se ancora no presente, age no que é possível, aceita o resto e, com isso, constrói paz interior em meio à instabilidade. Outro ponto essencial:
Valores inegociáveis. O estoico define quem ele é antes que o mundo tente decidir por ele. Honestidade, coragem, autocontrole, justiça. Quando seus valores são claros, decisões se tornam simples, mesmo quando são difíceis. Você para de viver no modo automático e começa a viver com intenção. E isso muda tudo. Porque, no final das contas, o objetivo do estoicismo não é ser invulnerável. É ser indestrutível por dentro. É caminhar pela vida sabendo que perdas virão, críticas surgirão, mudanças acontecerão. Mas nada disso pode tocar aquilo que você construiu internamente. Essa é a liberdade que os estoicos prometem. Não uma vida perfeita, mas uma mente firme. No próximo trecho, vamos fechar essa jornada mostrando como integrar tudo isso em um código pessoal de vida que você pode começar a aplicar hoje. Estoicismo não começa com grandes decisões, começa com pequenas escolhas conscientes. 1. Comece o dia separando controle e caos. Ao acordar, faça uma pergunta simples. O que depende de mim hoje e o que não depende? Tudo o que não está sob seu controle, opiniões, atrasos, imprevistos, já merece ser aceito antes mesmo de acontecer. Isso prepara sua mente para o mundo real, não para um dia ideal que nunca existe. 2. Antecipe dificuldades sem pessimismo. Antes de sair de casa, diga mentalmente: hoje algo pode dar errado. E está tudo bem. Esse pensamento não enfraquece você. Ele te blinda. Quando o problema surge, você não se desespera. Você executa. Isso é força. 3. Use o gatilho da pausa. Sempre que sentir raiva, ansiedade ou frustração, pare por 3 segundos, respire fundo, pergunte: qual é a resposta mais sábia agora? Esse pequeno intervalo é onde nasce o autodomínio. Sem pausa, há reação. Com pausa, há escolha. 4. Transforme problemas em treino. Quando algo der errado hoje, não pergunte por que comigo. Pergunte: o que isso está treinando em mim? Paciência, humildade, disciplina, coragem. A vida está sempre treinando você. A questão é: você está aprendendo? 5. Pratique o desapego consciente. Escolha uma coisa hoje, conforto, hábito, excesso, e fique sem ela de propósito. Pode ser menos redes sociais, menos reclamação, menos impulso. Quem aprende a viver com menos não entra em pânico quando perde. 6. Lembre-se do essencial. Em algum momento do dia pense: se hoje fosse meu último dia, isso realmente importaria? Essa pergunta corta o supérfluo e revela o que é verdadeiro. Memento, more, não é medo, é clareza. 7. Termine o dia com revisão. Não culpa antes de dormir, reflita. O que fiz bem hoje? Onde perdi o controle? O que posso fazer melhor amanhã? Sem julgamento, sem drama, apenas ajuste. Porque evolução não exige perfeição, exige consciência. Essas práticas não mudam o mundo ao seu redor, elas mudam quem você é dentro dele. E quando você muda por dentro, o mundo perde o poder de te quebrar. E agora, depois de tudo o que você ouviu, talvez a maior pergunta não seja o que é o estoicismo, mas sim, quem você escolhe ser daqui para frente. O mundo não vai desacelerar. As dificuldades não vão pedir permissão. As críticas, as perdas, as mudanças, elas continuarão vindo. Isso nunca esteve sob seu controle, mas sua mente sempre esteve. O estoicismo não promete uma vida fácil. Ele oferece algo mais raro, uma mente inabalável, uma mente que não se curva ao caos, que não entrega sua paz em troca de aprovação, que transforma a dor em aprendizado e a adversidade em força. Você não precisa se tornar frio, nem distante, nem indiferente. Precisa se tornar consciente. Consciente do que depende de você. Consciente do que pode ser solto. Consciente do valor do agora. Lembre-se, você não controla o vento, mas pode ajustar as velas.
Cada vez que você escolhe responder em vez de reagir, você vence. Cada vez que mantém seus valores intactos em um mundo instável, você vence. E essa vitória é silenciosa, mas é real. Quando chegar o dia em que tudo acabar, porque vai acabar, que você possa olhar para trás e dizer: eu vivi com intenção. Eu não fui escravo das circunstâncias. Eu fui senhor de mim. Se este vídeo falou com você, não deixe essa reflexão morrer aqui. Aplique, repita, treine. Porque estoicismo não é um conteúdo, é uma prática. E se você quer continuar essa jornada, há um caminho logo ali na tela. Um convite para aprofundar sua força interior e construir uma vida que não depende do caos para ter sentido. Nos vemos no próximo passo. Até lá, lembre-se, o mundo pode tentar te quebrar, mas só você decide se ele consegue.